Oi, galerinha, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem. Bom, hoje eu tô vindo aqui para te contar hoje uma história, mas antes de qualquer coisa, eu quero te pedir para que você salve esse vídeo, para que você curta muito esse vídeo, que você comente, mande esse vídeo para muitas das pessoas que você conhece. Hoje eu vou te contar a história do menino e o boi. Você já ouviu falar dessa história? Não, né? Então você vai ouvir pela primeira vez comigo. E se você já ouviu, talvez não seja a mesma história. Mas a história que eu vou te contar hoje começa assim. Existia um povo, em uma certa época, em um certo lugar, e que tinha um certo homem, que ele era fazendeiro. Mas ele era fazendeiro dos outros, certo? Porque ele tinha um patrão. Ele tinha um filhinho com mais ou menos 7 anos de idade, e esse menino sempre via o pai montando, né? Fazendo argolinhas, fazendo um monte de vaquejada e tal, e tal, e tal. Cresceu no lombo do boi, vou dizer isso aqui. E um certo dia o pai dele morreu e não realizou o sonho de ser um grande fazendeiro. O filho dele cresceu e disse assim: eu vou ser um fazendeiro melhor do que meu pai. E aí esse menino cresceu. E aí focou em ter uma fazenda. Passou os anos, ele conseguiu comprar o primeiro boi, e aí foi comprando, só que só para encurtar, ele conseguiu comprar uma fazenda fechada de boi. E aí o dono da antiga fazenda falou para ele que tinha um boi no meio daquelas boiadas, aqueles boi que ele tinha comprado, que não era domado, que era um boi indomável. E aí o menino disse assim, mas no meio da história também, o dono do boi, o antigo dono, não falou para o menino qual era o boi que era indomável. E esse menino comprou essa fazenda fechada de boi e começou a cuidar dos bois. E toda vez que ele chegava na porteira, olhando, admirando os bois ali, né? Olhando aquele monte de boi bonito, era aqueles boi tão bonito, um monte de vaca, bezerro e tudo mais, tinha um boi. E ele bateu o olho naquele boi e disse, mas que boi bonito aquele boi. Toda vez que ele chegava na porta da porteira, os outros boi corriam. Mas aquele dito boi vinha para a porta da porteira. E ficava de lá olhando para ele. Olhava, balançava a cabeça, fazia calvadinho no chão. E ele chegava lá todo santo dia. Passou o tempo e ele continuou fazendo isso. Um certo dia, ele decidiu que iria domar aquele boi. Contratou um domador de longe, famoso, o domador veio, não conseguiu domar o boi. Ele deixou de mão e disse assim, esse boi que vai domar sou eu. E aí um dia ele chegou na porteira, o boi veio de lá para cá, ele passou a mão no boi, o boi baixou a cabeça. Passou de novo outro dia, ele foi de novo do boi, foi lá de junto do boi, passou a mão no lombo do boi, o boi baixou a cabeça. Ele disse, mas esse boi já está domado. Peraí. Entrou na porteira, passou para dentro do lugar do curral onde estava o boi afastou para ele poder passar, ele passou, entrou e ele passou a mão no lombo do boi, ficou do lado do boi, o boi quietinho. Passou mais um dia e disse assim, agora eu vou montar no boi. E ele resolveu montar no boi. E ali ele montou no boi dentro do cercado, entenda essa história, presta bem atenção nisso aqui, eu quero que você preste atenção nisso aqui. E aí ele montou no boi ali dentro do curral, o boi passeou com ele ali dentro, e passou o dia ele fazendo isso, passou o dia ele fazendo isso. Quando foi um dia ele foi lá e abriu a porteira e saiu com o boi. E quando ele saiu com o boi saiu muito mansinho, deu pro lado do matagal assim. Lá estava uma estaca quebrada, uma galha de pau quebrada. E o boi deu rumo pro lado de lá, pensando que não. O boi começou a correr, ele tentava parar o boi correndo. Quando chegou na distância de mais ou menos 1,5 metros, o boi lançou ele para fora e ele ficou pendurado naquela estaca de pau. Levaram ele para o hospital, ele ficou no hospital por muitos dias. O médico disse para ele, você não vai poder mais andar. Ele deitado na cama e disse assim, por que aquele boi fez aquilo comigo? Mas ele parecia ser tão mansinho, ele parecia ser tão domado. Detalhe, você não pode domar aquilo que você não tem na mão. Aquilo que não é seu, você não pode domar.
Sabe o que é que eu vou te dizer aqui? Deus, ele criou o mundo. Deus, ele criou você. Ele deixou tudo aqui no mundo para que você possa usar. Mas de uma coisa ele não te deu. Você sabe o que é, né? Então, ele não te deu o poder da vida. Sabia disso? Ele não te deu o poder da vida. Ele te deu de tudo, menos o poder da vida na tua mão. O teu destino, só quem pode traçar o teu destino é Deus, que já está traçado. Mas a tua história, tu pode escrever a tua história. Tu sabia disso? Tu pode traçar a tua história, tu pode escrever a tua história, tu pode até reescrever a tua história. Mas de tudo tu tem direito, mas da vida tu não tem direito. Porque a vida está na mão de Deus. O teu destino está aqui, ó. Deus te entregou. Cabe tu decidir se tu vai viver ou se tu vai morrer. Se tu vai matar ou se tu vai dar vida. Será que tu tem esse poder? Será que tu já imaginou isso? Então, todas as vezes que você tentar reescrever a tua história, reescreve ela direitinho, ou escreve ela direitinho, escreve ela do jeito que você quiser. Mais uma coisa que eu vou te dizer. Como é que começou o teu ano? O teu ano começou bem, mais ou menos, ou legal? Bom, depende do que tu fez o ano passado, vamos dizer assim. Tu viu as escaladas que você seguiu. Você subiu, você desceu, você foi na média. E aí? E esse ano? Você percebeu que muita coisa que você fez o ano passado, esse ano você não vai poder fazer. Você viu isso? Outra coisa. Você percebeu qual foi os caminhos que você trilhou o ano passado que você errou? Você prestou atenção? Então, deixa eu te falar uma coisa aqui. A gente está caminhando para um final, tá? Final da vida, final da história, final de um ano de letivo. Você está caminhando. Você não vai ficar, você vai passar. Então passe com louvor. Aprenda a fazer as coisas direito. Aprenda a decidir. Reescrever a tua história como Deus quer que você reescreva. Uma história de sucesso. Você quer saber quem Sandra é? Senta no sofá e analise essa história. E vê se ela parece com você. Vê se tem alguma coisa nessa história que dá certo com você. E tente mudar, tente fazer direito, pare de imitar alguém. Faça o que você tem que fazer por você. Deixe de imitar as pessoas, porque o meu futuro não quer dizer que é o teu futuro, o teu futuro não quer dizer que é o meu futuro, mas eu posso fazer alguma coisa que seja diferente do que você fez. Valeu? Pense bem nisso.